Certo, pessoal? Já que nós temos todos os entendimentos das aulas anteriores, vamos dar prosseguimento aqui ao curso para a nossa sexta aula, em que nós vamos trabalhar a soma vetorial nula, uma das mais fáceis de se compreender. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos ler logo alguns conceitos para a gente entender o que é essa soma vetorial nula. Bom, pessoal, o que é a soma vetorial nula? Segundo os seus fundamentos, na soma vetorial nula, a seta é invertida, formando um circuito fechado. O que é um circuito fechado? É quando a gente consegue fazer isso aqui, olha. Vou puxar aqui um vetor A, vou puxar aqui um vetor B, vou puxar aqui um vetor C. E vamos supor que a minha soma, ele vai fechar o circuito. Ok? Isso aqui é um circuito fechado. Em vez de eu ter uma soma em que essa minha soma aqui, eu vou chamar de S vetorial, em que o seu início, aliás, o seu final tinha que coincidir com o final do C aqui. Então, nesse caso aqui é o vetor C. Então, essa minha seta, ela teria que coincidir, ela teria o final dessa seta teria que coincidir com essa daqui, ó. Beleza, gente? Foi o caso da nossa aula passada. Nessa aula aqui, o vetor ele fecha um circuito. E aqui a gente fala que essa soma ela vai ser nula, de acordo com os seus fundamentos. A soma vetorial ela é nula quando dois vetores têm a mesma intensidade. Quando dois vetores têm a mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Ok? Perceba que quem fez o sentido oposto aqui? O meu vetor soma. Ele foi oposto, fechando o circuito. Então, vamos aqui para um exemplo na prática. Se, por exemplo, o meu vetor soma, ele fecha esse circuito, então a minha soma vetorial aqui, nesse caso, eu digo que ela é nula. Por exemplo, se eu pegar aqui o vetor B, vou colocar aqui também o vetor B, mais o vetor C, vou colocar aqui o vetor C, isso aqui vai ser igual a zero, porque aí nós fechamos o circuito. Tem a mesma intensidade, eles estão na mesma direção, mas com sentidos opostos. Perceba aqui que os sentidos estão opostos. Um está na diagonal subindo, o outro está na diagonal descendo, o outro já está na horizontal para a esquerda. Então, essa minha soma aqui ela vai ser nula. Numericamente, isso aqui pode ser descrito da seguinte forma. O meu B mais menos C é igual a zero. Eles têm a mesma intensidade, conforme o enunciado fala aqui. Então, se tem a mesma intensidade, o meu B tem que ser 3 mais menos 3. Tem que ser igual a zero. A gente sabe, por regra de sinais, na multiplicação, sinais diferentes sempre vai ser negativo. Mais com menos vai dar negativo. Então, vai ser 3 menos 3 igual a zero. Numericamente vai ser isso. É como se eu estivesse falando que a intensidade desse vetor aqui fosse 3 e a desse aqui também fosse 3. E essa soma vai me gerar um vetor nulo, como vocês acabaram de ver aqui através dessa prova cabal. Tá aqui, gente. Uma coisa bem simples da gente provar que a soma vetorial, quando os vetores têm a mesma intensidade, tem a mesma direção e sentidos opostos, aí a gente obtém aqui a soma como zero, ou seja, os nossos vetores são nulos. Meus queridos, nós estamos encerrando aqui a nossa sexta aula, para a gente dar início agora à nossa sétima aula, que nós vamos trabalhar a regra do paralelogramo e as leis dos cossenos. Coisa simples também, não vamos criar pira com isso aqui, porque é um conteúdo bem simples, um conteúdo fácil. Talvez seja complicado, porque
está sendo seu primeiro contato, mas com o tempo que você vai amadurecendo matematicamente, fisicamente, isso aqui vai ficando simples de compreensão, certo? Não desista, não desanima do seu estudo. Isso aqui é de extrema importância para a gente dar continuidade nos demais assuntos da física. Então vamos para a nossa sétima aula.